Fala amigos, no quadro novo aqui do canal, eu vou tentar separar dúvidas bem relevantes que eu ando vendo aqui, acolá, de players diferentes ao longo do mundo, para trazer para vocês saberem como é que funciona caso essa situação venha acontecer numa partida, beleza? Vou separar aqui por grupos. O primeiro grupo é relacionado a tokens que eu achei bem curioso. Então vou apresentar uma dúvida sobre Feud Token, outra sobre Toughness Token, e elas não são tão simples assim como parecem, beleza? Vamos lá? Vamos então a primeira sobre o Feud Token. Imagine que eu esteja jogando aqui com Feng Fadiga, tá? E aí eu disponho naquele meu turno de 5 Feud Token e só me sobrou um Shelter na mão. É isso, mais nada. Primeiro, o que o Feud diz? No começo da sua endphase, se você não tiver criado um Feud Token ou não tiver jogado uma carta dracônica nesse turno, o que vai acontecer? Você vai destruir os seus Feud Tokens. Então, como eu tô de um Feng Fadiga e eu só tenho Shelter, o que eu poderia pensar? Não, eu vou bater aqui com a minha arma, porque a minha arma é dracônica, vou ter cumprido o requisito ali do Feud e eu não vou ali descartar, destruir, melhor dizendo, os demais Feud's. Essa dúvida aqui até que é tranquila, a gente sabe que isso não vai funcionar, porque o Feud diz o quê? Que você tem que ter jogado uma Draconic Card nesse turno. Eu joguei uma Draconic Card? Não joguei. Eu ativei uma Weapon Attack. É diferente. Então, caso eu tenha essa play aqui de tentar dar pitch no Shelter e bater com a adaga, que é dracônica, não vai funcionar, porque muito embora ela seja uma card, eu não dei play. Eu fiz o quê? Eu ativei a habilidade. Então isso não funciona. Só que eu poderia imaginar também esse seguinte cenário. Bom, eu vou usar o Feud, vou destruir aqui para fazer com que a minha próxima carta vire dracônica e vou usar a habilidade instantânea da Shelter para que eu tenha prevenção de 3 de dano. Que eles nunca vão acontecer, ou podem até acontecer, mas não é essa a questão. É só de eu ter jogado uma carta que agora é dracônica, a Shelter é genérica, mas se transformou em dracônica por conta do Feud. Joguei a carta, cumpri o requisito e os outros 4 Feuds que seriam destruídos agora não seriam mais. Isso funciona? Também não, não vai funcionar. Por quê? Porque por mais que eu tenha transformado o Shelter em dracônico, eu não joguei o Shelter. O Shelter ele só seria jogado se eu tivesse utilizado ele como uma Defense Reaction. Agora, o fato de eu ter descartado, descartar não é jogar, tá? Então eu jogo quando eu jogo uma Attack Action Card, eu jogo quando eu uso uma Defense Reaction como uma carta ali também está sendo jogada. Então isso sim é jogar, descartar não. Então isso daqui, se eu fizer dessa forma, bom, eu vou ter gastado ali o Shelter sem propósito algum, vão ser destruídos todos os Feud Tokens restantes e, enfim, vou perder bastante valor. Beleza? Então essa era a primeira questão envolvendo o Feud Token. A próxima é um pouco mais complexa no meu ponto de vista, envolvendo Toughness Token e algum Evo que esteja ali na região de equipamentos e você vai utilizar para bloquear. Primeiro, vamos ler então o que diz, né, o Toughness Token. No começo do turno do seu oponente, você destrói isso daqui. O que vai acontecer? A próxima Action Card que você utilizar para defender vai ganhar mais um nessa Chain Link. Beleza? Então perceba, primeiro ponto, ele diz aqui que vai ser a Action Card que você utilizar para defender e mais um na Chain Link. Esses 2 pontos aqui que comentei são bem importantes. Então eu tenho esse equipamento, o Evo Steel Soul Memory, equipado ali na minha cabeça, então bloco 3. Imagine que esse bloco 3, que ele é Temper, ele já esteja com 2 contadores, tá? Então tem 3, mas tem 2 marcadores, então ele vai bloquear 1 num primeiro momento. Então o cara me atacou. E aqui o que eu vou fazer? Eu estava controlando o Toughness Token, ele foi destruído, então isso aqui já está funcionando, tá? Esse mais 1 ele vai ser aplicado. E aí eu defendo com o Evo Steel Soul Memory, que é um equipamento, mas também é uma o quê? Uma Action. É um equipamento que é uma Action. Então, primeira questão. Se eu tenho ele ali com 3, com menos 2 por conta dos marcadores, portanto, eu iria bloquear 1. O Toughness, ele vai crescer, ele vai aumentar em 1 bloco? Sim, ele vai. Ele vai bloquear 2 nesse nosso caso, né? Porque ele aumentaria para 4, tem 2 marcadores, ficaria 2 ali de bloco, defende 2. Ok, sendo que vamos complicar um pouco mais.
quando sair daquela combat chain e a carta retornar, o que vai acontecer? Ele vai ser 3, que vai receber um outro marcador, indo para 3 marcadores sendo destruído, ou então ele seria lido como poder 4 de bloco. Vou colocar mais um marcador. Então ele vai ter 3 marcadores, eu tenho 4 de bloco, ele ficaria até com esses 3 marcadores, mas ele não seria destruído porque ele tinha 4 de bloco. Como é que eu fico? Ele vai ser destruído ou eu vou poder eventualmente conseguir bloquear, bom, enfim, de alguma forma com aquele equipamento no próximo turno? E a resposta é, ele vai ser quebrado. Por que ele vai ser quebrado? Veja só, ele aumenta sim para 4, ele vai receber um outro marcador, vão ficar 3 marcadores, mas ele ainda assim vai quebrar. Veja, e aqui é importante você conseguir compreender essa frase que eu falei no começo, que era importante a gente frisar, que era o mais um ocorre na Chain Link, tá? Então, ele vai para 4, beleza? E quando a Chain Link ela quebrar, ela se desfizer, o que vai acontecer? Esse mais um ele é retirado. E quando a Combat Chain ela se encerra, fazendo com que o equipamento retorne para a região dos equipamentos, o que vai ocorrer? Ele é 3 já. Ele já voltou a ser o poder base dele normal de 3. Então ele volta para 3, momento esse que vem o menos 1, e aí faz... Aliás, o menos 1 já foi colocado, mas é um momento que se checa se a quantidade de marcadores menos 1 é igual ao valor do bloco. E como eu já estou na fase em que a Combat Chain ela foi fechada, ou seja, isso vem depois da Chain Link ter sido fechado, ou seja, mais uma vez, o Toughness Token não está mais sendo aplicado, a base dele já está novamente em 3. Então, 3 de base, 3 marcadores, leu ali que chegou na quantidade de marcadores igual à base, ou é superior, e aí aquele equipamento é destruído. Percebe que realmente aqui, essa questão de ter Chain Link é muito relevante para esse propósito de saber se o equipamento vai ser quebrado ou não. Então, essa interação é, bom, talvez não seja tão usual, mas é importante para a gente entender alguns conceitos de quando o marcador é colocado, de quando a checagem para ver se a quantidade de marcadores é igual ou não ao bloco base que tem aquele equipamento, ele é verificado. Pois bem, essas foram as 2 dúvidas que eu achei interessante aqui compartilhar, que envolvem tokens. Vou ver aqui eventualmente outros grupos que eu faço para colocar num próximo bloco e eu te vejo nesse próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!